Boa tarde, galera do Suco Decora, Agriflor. E pro vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar duas lindinhas aqui pra vocês e vou falar novamente, vou entrar de novo no assunto da questão vasos, tá? Da questão vasos e clima, porque tem algumas pessoas que ainda estão com dúvida aí, estão me perguntando bastante. Então eu vou voltar a dar uma pincelada naquele assunto dos vasos e aí eu vou aproveitar e vou mostrar essas plantinhas que eu trouxe aqui pra vocês. Então se vocês querem ter um cultivo legal com a plantinha de vocês, sem errar na questão dos vasos, vem comigo que eu vou ensinar direitinho pra vocês sobre os vasos, pra vocês terem um cultivo mais fácil aí com as suculentas de vocês, tá bom? Roda a vinheta. Bom, o que acontece? Teve uma seguidora, bom, vamos falar primeiro o porquê, né, que eu tô entrando nesse tema, depois eu falo do vaso. Umas 4 seguidoras do canal que me perguntou referente a vasos, né, qual o vaso melhor para tal suculenta, para uma, para outra, e da vez que eu entrei nessa questão do assunto vasos, teve muitas pessoas que questionaram e falaram, ah, mas suculenta você planta em qualquer vaso. Qualquer vaso dá para você cultivar ela. As dicas que eu dou referente ao cultivo, referente ao meu cultivo, então são as minhas experiências em outro quintal, em outro ambiente, em outro estado, pode ser que sejam totalmente diferentes. Então é aquilo que eu falo para vocês. São dicas, não são regras. Porque com planta não existe regra. É a mesma coisa que ser humano, é a mesma coisa que um animal. Não existe uma regra, né? A gente só dá algumas dicas para facilitar e para a pessoa não ficar tão perdida aí na forma de cultivo, quem está começando a cultivar. A suculenta vai bem em qualquer vaso? Sim, vai bem em qualquer vaso. Ah, Guinness, então por que você fala que uma tem que ser no vaso de plástico, outra tem que ser em vaso de cerâmica? Eu falo isso para facilitar o cultivo de vocês, pessoal. Não é uma regra e não quer dizer que se você plantar uma glauca num vaso de cerâmica, que ela não vai viver. Ela vai viver sim. Só que aí entra muita questão do substrato que ela está, da quantidade de sol que ela toma, como que é a sua região, se é mais úmida, se é mais seca. Entra uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não se atentam. Então, por isso que eu falo de uma forma mais genérica aí, né? Para abranger todo mundo. Então, o que eu falo? O que eu falei no outro vídeo e vou falar novamente. Agora eu consegui uma mistura de substrato boa aí para as minhas plantas. Vou testar ela no verão. Como não chegou o verão ainda, não posso falar para vocês. Ó, pessoal, tá mega aprovado. Eu adorei como que ficou. Ficou bem soltinho, não emprastou, não é um substrato que emprasta aqui, né? Mas eu ainda vou testar referente ao período de chuva para ver se vai apodrecer, se não vai apodrecer, porque eu vou nesse verão as que eu plantei nesse substrato novo, que eu fiz a mistura com a casca de pinos e o carvão, eu não vou cobrir, tá, pessoal? Eu vou deixar no tempo, porque eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou deixar uns vasos aí no tempo. Quem eu vou tirar é aquelas que vocês sabem que eu morro de medo, que são as agavoides. Mas o restante eu vou ver se deixo no tempo aí, pra ver se vai apodrecer, como que vai ser esse substrato. Mas enfim, consegui uma mistura de substrato boa pra mim. Então, estou fazendo uso assim, no geral, tá? Mas o que acontece? É um assunto muito polêmico essa questão de vaso, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Entra a questão do sol, se ela no seu quintal, se ela fica na meia sombra, se ela fica no sol, a quantidade de sol que ela toma é mais de 5 horas, se é menos de 5 horas, se a sua região é mais úmida, se a sua região é mais seca e o substrato que você usa. Então tudo isso daí vai influenciar no vaso que você vai utilizar. Mas para ficar fácil, eu faço o quê? Eu observei o quê e deu super certo com as minhas plantas desde o começo da minha coleção, porque eu nunca tive um substrato mega bom aí. Nunca tive. É o que eu falei pra vocês. Teve pessoas até que falaram pra mim, eles têm o Carolina, que tem a Aline, acho que é a Aline Gutierrez, que ela chama, ela vende aqui o Carolina. Só que eu tenho que ir até lá pra poder buscar o Carolina com ela. Então, eu tô sem tempo, acabou que eu não fui. Tô com esse substrato ainda, mas quando eu tiver um tempinho,
O tempo que eu tive nas minhas férias, que agora já acabou, eu usei para fazer o plantio das mudas. Então agora eu vou esperar aí um próximo feriado, alguma outra data aí, que eu consiga ir até lá e comprar um saco do Carolina para mim testar também e ver como que é. Que é um substrato ótimo, tá, pessoal? Não é fazendo propaganda do Carolina não, porque eu não ganho nada para fazer isso, mas para suculentas é um substrato bem airado, então é um substrato maravilhoso. Eu nunca usei, mas eu tenho amigas que usam, eu já toquei no substrato, já sei como que é, vários produtores falam sobre ele, então é isso. Para regra geral, é o seguinte, que eu sempre utilizei com as minhas suculentas. Suculenta de folha mais grossa, vaso de cerâmica ou cimento. Por quê? Porque o cimento e a cerâmica são materiais porosos. Então, o que que acontece? Eu utilizo, eu até escutei a Fran Natura falar esses dias que eu estava vendo um vídeo dela. Eu utilizo o que? A função do vaso de cerâmica. Qual que é? A de puxar a umidade desse substrato. Ou terra, seja lá o que for. Então, eu não impermeabilizo meus vasos de cerâmica. Eu falei pra vocês que eu tava com vontade de impermeabilizar, mas somente do lado de fora pela questão estética. Mas dentro não. Porque eu gosto da função dele de puxar essa água. Porque se é um período que chove muito, que chove a semana inteira, eu gosto que essa cerâmica aí, ela puxa essa água, entendeu? Esse cimento puxa essa água e não deixa esse substrato tão úmido. Então, plantas que têm uma folha mais grossa, vasos de cerâmica e cimento. Plantas que têm uma folha mais fina, eu coloco em vasos de plástico, em vasos de lata, em vasos de palha, porque o que acontece? Ela precisa de mais água. E a palha segura bastante a água, tá? O plástico também, pela questão, não é nem que ele segura a água, a questão é que ele não absorve nada dessa água, então é somente quando bater o sol e com aquela evaporação normal, né? A água que a planta vai puxar e a evaporação normal. E a lata a mesma coisa. Não são, a palha é um material poroso, mas a lata e o plástico não. Então eu coloco tranquilamente aí plantas que tem uma folha mais fina nesses vasos e deixo para os vasos de cerâmica plantas mais grossas. Vai facilitar o meu cultivo no quê? Quando chover muito, eu não vou me preocupar tanto com essa planta na questão do substrato ficar úmido, porque esse material que é poroso vai chupar essa água desse vaso, tá? Então eu não vou me preocupar tanto. E vice-versa. Quando é uma planta que precisa de mais água, eu não vou molhar tanto, porque ela está num vaso de plástico. Quando eu molhar ela, e se for um período que não chove, que tem um período que a gente entrou agora não, já faz um tempo que está aqui em São Paulo, que está sem chuva nem nada, eu sei que aquela planta que está no vaso de plástico, eu não preciso ficar molhando ela tanto, porque ela tem água ali no fundo daquele vaso. Por cima ela não tem, mas no fundo dela tem, porque é um material que não é poroso, tá bom? E o que eu trouxe aqui pra vocês? Eu até tinha falado pra vocês desse vasinho, que era o vasinho que tava melaco, naquele outro vídeo da melaco. Eu tirei as melacos daqui e eu quero utilizar ele com uma planta pra mim colocar ele no telhado lá. Quem que eu escolhi? Quem que é a bolinha da vez? Essas plantinhas aqui, ó, vieram da minha amiga do coração, Thaís. Te amo, amiga. Essa muda aqui é uma muda, uma híbrida de mexicanita, Echeveria mexicanita. Então, eu não sei se é uma Echeveria ou se é uma Graptavera, tá? Ao certo, tá, pessoal? Mas eu sei que é da mexicanita. A Thaís me deu uma mudinha dela e ela apodreceu. Ela estava num vaso de cerâmica e mesmo assim ela apodreceu. Porque o que acontece? Ela estava num vaso coletivo. E aí eu molhava esse vaso porque tinha outras plantas naquele vaso que eu precisava molhar. Até quando você vai fazer um arranjo, você tem que tomar cuidado em quais plantas você vai colocar nesse arranjo para ver se você dá para molhar ele por igual, né? E aí o que aconteceu? Ela apodreceu, né? Perdi ela. Só que eu peguei algumas folhinhas dela e distribuí nos vasos, como eu sempre faço, que eu nem falei pra vocês. O que aconteceu? Ela me deu aqui, ó, várias bebês, ó. Eu tô aqui com eu tô com 5 bebês dela. Que já não é mais tão bebês, já estão num tamanho aí pra entrar na fase da infantil, vamos se dizer. Que aí depois vem a adolescência, né? Na fase infantil, não são bebês mais. Mas, o que eu vou fazer? Como esse vaso aqui que eu falei pra vocês é um vaso que fica em cima da minha telha e é um vaso que eu esqueço de molhar e fica lá, esses vasos aqui eu só não esqueço
quando chove, tá, pessoal? Porque eu sei que às vezes, muitas vezes quando chove, venta, e eu tenho medo do vento derrubar eles de lá de cima. Então aí quando eu sei que vai chover, eu tiro eles. Tiro todos que tá lá em cima, tem uns 10 em cima dessa telha. Mas fora isso, eu esqueço de molhar. Então essa aqui, agora, mesmo ela tendo uma folha um pouco mais gorda, que vocês podem ver que a folha dela não é fina, é mais gordinha, muito parecida com a titubans, com outras plantas, mais ou menos a mesma grossura de folha. A Itplantae, a titubans, a Itplantae, assim, e tem outras aí, tem essa espessura de folha parecida. Eu vou colocar aqui nesse vaso, que eu sei que ela vai tomar uma boa quantidade de sol. Duas coisas aqui que vai favorecer para ela. O certo seria ela ir para um vaso de cerâmica, porque ela é uma planta um pouco mais grossa, que nem eu tô falando para vocês. Mas eu vou colocar ela no vaso de plástico, pensando no quê? Primeiro, porque é um vaso que eu quase não molho, então ela vai ficar lá em cima tomando sol tranquilamente, vai desenvolver mega bem. Segundo, que agora eu não vou colocar ela no coletivo com outras plantas, eu vou deixar um vaso somente para ela, tá? Então ela vai dar super certo aqui nesse vaso, por agora. Aí mais pra frente, que aí ela vai crescer, né, vai ficar maior, vou ver como que ela vai ficar maior, porque a outra que eu ganhei da Thaís que morreu, que é a mamãezinha delas, eu não cheguei a ver ela grande, então eu não sei, provavelmente as folhas vão engrossar mais, mas eu não sei que tamanho que ela atinge. Dependendo do tamanho que ela atingir, aí eu mudo ela para um vaso de cerâmica e vai ficar tudo ok, belezinha. Então é isso que eu tinha aqui para falar para vocês hoje. Essa daqui eu replantei, é a subcorimbosa, tá? Por que eu coloquei a subcorimbosa aqui? Porque é uma planta que coloquei ela nesse vasinho de cerâmica primeiro, porque é um vaso pequeno, não cresce muito. A subcorimbosa não cresce muito, tá? Outra coisa, ela se ressente, qualquer gota de água que caia mais nesse vaso dela, ela perde folha. Ela é muito fácil para perder folha. Apodrecer, ela não apodrece, mas ela se ressente muito e não vai para frente. As folhas dela começam a melar quando cai um pouco mais de água. Então por isso eu coloquei ela aqui, que eu sei que ela vai ficar bem. Eu não pus nem drenagem nesse vaso, que é um vasinho muito pequeno, e o substrato é aquele que eu falei para vocês. Mas ela vai ficar aqui, porque aqui eu sei que ela vai crescer, vai dar o tamanho certo para ela ficar aqui. E aí, se chover muito, essa cerâmica vai absorver esse excesso de água, e aí ela vai ficar bem aqui nesse vaso, tá? E aí essa outra aqui eu vou transferir pra cá. Aí mais pra frente também eu vou trazer ela pra vocês verem como que ela tá ficando aqui nesse vaso, tomando a quantidade de sol que toma aqui na minha laje, que é o que eu falo pra vocês, que toma sol. Ela toma sol o dia inteiro, da manhã até na hora que o sol se põe. Essas plantas que ficam na minha telha tomam sol, tá bom? Pessoal, divulguem o canal, espero que tenha ficado aí bem mais legal aí para as meninas. Plantas de folhas grossas, eu não falo nem equivérias, porque tem equivéria de folha fina, né? Eu falo plantas suculentas de folhas grossas, procurem colocar em vasos de cerâmica e de argila, né? De cerâmica e de cimento. E plantas mais finas procurem colocar em vasos de plástico para o plástico segurar mais essa água e você perder menos tempo molhando aquela planta, tá bom? Essas aqui, como tem as folhas mais grossas, mesmo que façam um solzão, elas aguentam mais nesse vaso, porque a folha dela já é mais grossa, então ela tem mais água na planta. Uma folha grossa tem mais água do que uma planta que tem folha fina, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, divulguem aí o vídeo, ative o sininho de notificações. Beijos no coração de todos e até o próximo vídeo, pessoal.